tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu realmente não imaginava fazer, não imaginava fazer tão cedo. Eu vou contar pra vocês a minha experiência e o meu testemunho acerca de depressão e pensamentos, sentimentos suicida. Eu não imaginava fazer porque a gente sente muito medo e insegurança de se expor dessa forma, do que as pessoas vão pensar, mas eu decidi fazer porque entre um dos motivos, eu creio que a sua vida ou a vida de quem você conhece que pode estar passando por isso vai ser com certeza muito edificada, porque eu vou contar como o Evangelho e como eu ter conhecido verdadeiramente a Cristo fez total diferença na minha vida, para que esses sentimentos e pensamentos ficassem cada vez menores até sumirem. Então eu espero que você fique até o final desse vídeo e que você não deixe de compartilhar com pessoas que estejam precisando ouvir essa história hoje. Bom, eu não imaginava fazer um vídeo contando sobre isso, porque nem mesmo pessoas da minha família eu já compartilhei profundamente sobre esse assunto. Mas eu tinha muita vontade de morrer. Eu tinha muito desejo de um dia não acordar mais ou que de repente algo acontecesse e me tirasse a vida. E há algum tempo eu já tenho sentido Deus me chamando para compartilhar essa história, para edificar a vida de pessoas que estejam passando por isso, estejam sem desejo de continuar a vida, sem desejo de planejar o seu futuro, de sonhar. E um dia eu acordei não, na verdade eu fui dormir muito determinada a no outro dia gravar esse vídeo. Isso faz um pouco mais de um ano. Eu tava orando e eu senti muita vontade de orar pelas pessoas que estavam com pensamento, sentimento suicida, com depressão profunda, e eu orei sobre essas pessoas, senti uma compaixão tão grande, e Deus falou pra mim: porque você não conta a sua história, conta o seu testemunho sobre isso. E eu decidi gravar no outro dia mesmo, só que infelizmente no outro dia eu recebi a notícia de que um amigo de infância tinha se suicidado. E eu senti que era tarde demais, que não tinha mais porquê eu fazer aquilo. Eu fiquei um período de tempo bem paralisada, na verdade, porque eu tava praticamente todos os dias compartilhando reflexões devocionais no meu Instagram, e eu tinha alguns feedbacks muito lindos de como Deus estava falando com aquelas pessoas, como elas estavam sentindo o amor e o poder de Deus na vida delas através das palavras que eu compartilhava. Mas depois de acontecer aquilo, eu senti como se não fosse o suficiente que eu estava fazendo. Passou algum tempo, eu voltei a falar sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, mas eu não pensei mais em fazer esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora. E o que mudou foi que algumas semanas atrás, poucos dias atrás, eu e meu marido, a gente estava tomando um café e conversando com um casal de amigos, e eles perguntaram para nós qual tinha sido a maior transformação que a gente sofreu depois de ter conhecido verdadeiramente a Jesus, depois de ter se entregado realmente para Deus. E o Lucas deu a resposta dele e muito rápido e objetivo foi a minha resposta. Antes de conhecer verdadeiramente Jesus, eu sentia muita vontade de morrer. Eu tinha muito desejo de acontecer alguma coisa comigo ou de um dia eu simplesmente não acordar mais. E depois de conhecer verdadeiramente Jesus, isso mudou completamente. Eu passei a ter muito mais vontade de viver e muito mais esperança de dias melhores e de que os meus sofrimentos, as dores que eu passava naqueles momentos, naqueles dias, eles tinham um fim, tinham um prazo determinado. Além disso, eu também estava outro dia num aniversário de uma amiga do Life Group. Life Group é o nome da célula que a gente dá aqui na nossa igreja. Tinha um membro novo, ele começou a contar como conhecer a Jesus verdadeiramente foi importante para a transformação que ele teve na vida dele. E também a maior transformação que ele teve foi de antes ter muito desejo de morrer e depois não. E foi linda a história, a forma que ele contou, a forma que Jesus encontrou ele, que ele encontrou Jesus no próprio quarto, lendo a palavra de Deus, a Bíblia, e ali sozinho com Deus e o Espírito Santo, ele teve essa revelação, esse entendimento do propósito da vida dele, e como Jesus amava demais ele, ama demais ele, e a todos nós.
E eu fiquei pensando, enquanto eu ouvi ele falar, nossa, esse testemunho devia ser contado pra todo mundo, ele deve contar essa história pra todas as pessoas possível, porque é muito linda. Então, na mesma hora, o Espírito Santo também falou comigo e perguntou, e o seu? Quando você vai contar? Por que você ainda não tá falando sobre a sua história e como Jesus foi importante, um divisor de águas na sua vida, para as pessoas também serem edificadas? E então eu estou aqui hoje para gravar esse vídeo. Eu vou começar contando por que eu tinha tanto desejo de morrer. Os meus pais, eles infelizmente tinham um relacionamento muito ruim. Eles tinham muitas brigas, eles tinham muitas agressões verbais, físicas, e eu sofria com tudo aquilo. Eu sou filha única e eu cresci vendo aquilo e não achando normal ou aceitando aquilo. Mas era uma realidade muito presente na minha vida, no meu cotidiano. Então eu sofria muito com todas aquelas agressões, com todas aquelas brigas, com todas as ameaças. E eu lembro que realmente muito nova, de 4, 5 anos, eu me lembro de fazer orações, de falar com Deus e pedir que ele transformasse os meus pais, que ele mudasse o coração dos meus pais, para eu não sofrer mais daquele jeito, para que eles mesmos não sofressem mais daquela forma. Conforme eu fui crescendo, eu me lembro que a gente ia às vezes em alguns velórios, né, de falecimento de pessoas da nossa família, de amigos próximos. Então eu passei a olhar aquela situação e imaginar como seria um dia não existir mais. Eu ouvia todo mundo dizer, agora fulano descansou, agora essa pessoa vai ter paz. E eu comecei a pensar como seria eu viver aquilo. Eu não ter mais dor, não ter mais sofrimento e viver em paz. Então, conforme eu fui crescendo, chegando perto da adolescência, esse desejo começou a tomar outra forma, comecei a não tentar de fato tirar a minha vida, mas fazer coisas que talvez me encorajassem a causar a minha própria morte. Mas foi aí também, cada vez que eu sentia com mais força esse desejo, essa vontade de tirar minha própria vida, eu fui também me perguntando o que aconteceria de fato comigo. E como eu falei, eu já desde pequena fazia oração a Deus, a minha família era católica, né, por parte de mãe, então minha mãe me criou na igreja católica. Eu sabia que existia céu e inferno, mas eu comecei a pensar sobre o que me faria ter certeza que depois de eu morrer, eu não ia sofrer ainda mais. O que ia acontecer comigo? A minha consciência ia desligar, eu não ia mais sentir nada, ver nada, eu ia conseguir ver minha família, de onde quer que eu estivesse, sofrendo, eu ia sentir culpa de ver eles sofrendo. O que ia acontecer comigo? E foi nesse mesmo tempo, paralelo a tudo isso que estava acontecendo na minha mente e no meu coração, que eu e minha mãe já não estávamos mais indo na igreja católica, a gente já estava indo numa igreja evangélica. E Deus, pela sua graça e misericórdia, começou a falar comigo através das pessoas mesmo, através das palavras ministradas na igreja, nos cultos, mas também na hora das orações, usando pessoas para falar coisas para mim que eu estava vivendo, que eu estava pensando e sentindo e que só Deus sabia. E foi então que eu comecei a sentir o amor de Deus, e eu comecei a ver que as orações que eu fazia realmente chegavam até Ele, e Ele respondia. Foi quando pela primeira vez eu me senti muito amada. Eu senti que eu tinha sido planejada, que eu tinha sido desejada, que eu tinha sido sonhada. Então Deus cada vez mais foi falando pra mim os planos que Ele tinha pra mim, os sonhos que Ele tinha pra mim, e como tudo aquilo que eu tava vivendo era passageiro e que tinha data e hora pra terminar todo aquele sofrimento. E isso começou a me fazer ter esperança, começou a me fazer olhar pra frente e imaginar coisas boas, até mesmo a fazer planos mesmo, e não mais ficar presa naquele sentimento do que eu tava vivendo no momento, de como se aquilo fosse o que era determinado pra mim pelo resto da minha vida, dor e sofrimento, chateação, mágoa. E isso me levou a refletir
Porque meu pai e minha mãe não sentiam aquilo ou não viviam aquilo? Porque eles não conseguiam sentir o amor de Deus daquela forma que eu senti naquele dia. Apesar de meu pai ter sido criado com pessoas que tinham a fé em Deus e Jesus, apesar da minha mãe ter sido criada e me ensinado também na igreja católica, e eu entendi que apesar de eles conhecerem a história de Deus, de Jesus, eles ainda não tinham transformado de verdade, profundamente em Cristo Jesus. Eles ainda não tinham os seus maus caminhos, ainda não tinham entendido que a nossa salvação era por meio da graça de Deus, que deu seu filho para morrer em nosso lugar, mas que além disso a gente precisava assumir a identidade em Cristo Jesus, para que a gente pudesse não só viver e atrair coisas boas para nossa vida, como também gerar isso na vida das pessoas ao nosso redor. Então, cada vez mais eu passei a orar a Deus para que o meu pai, a minha mãe, mas principalmente o meu pai, conhecesse de verdade a Jesus e o Evangelho e quisesse ter essa transformação de caráter em Cristo. A minha mãe e eu continuamos indo juntas à igreja. O meu pai não, ele também não sofria nenhuma transformação, ele ia cada vez mais se distanciando de Deus e de nós, até que chegou o momento em que eles separaram. E pra mim não foi um sofrimento maior do que o que eu já tinha passado antes com eles. Então, às vezes, quando eu falo que os meus pais são separados, as pessoas pensam assim, nossa, deve ter sido muito difícil. Mas na verdade foi muito difícil antes da separação. E não que depois não tenha sido, mas entende como a dor era diferente. Eu preferia que eles estivessem separados do que juntos fazendo mal ao outro e pra mim mesmo. E eu sabia que mais importante do que o casamento deles era a relação deles com Deus e a minha relação também com Jesus. Então eu sabia que, assim como eu já tinha tido, a minha mãe estava tendo, meu pai também iria ter esse encontro real com Jesus e a vida deles ia ser transformada não por causa de um casamento, mas por causa de um relacionamento com Deus e com Jesus. Eu passei a querer agradar cada vez mais a Deus e, consequentemente, eu senti uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande de saber que eu estava agradando a Ele. Eu passei a querer me afastar cada vez mais daquilo que me levava a pecar. Então, o desejo de morte, de não viver mais, as dores que eu tinha por causa de todo o sofrimento que eu passava, começaram a dar lugar para sonhos, esperanças, expectativas nas coisas que eu poderia viver dali para frente em Cristo Jesus. De que tudo aquilo que o meu pai e minha mãe viveram, eu tinha agora a chance e o livre-arbítrio de escolher não viver aquilo, não passar por aquilo. Então eu nunca pensei em nunca vou casar, porque olha só o casamento do meu pai e da minha mãe como foi. Não, eu pensava, eu tenho a chance de aprender a como eu ser uma pessoa melhor e como escolher uma pessoa também que não vai um dia fazer com que eu não queira mais o casamento ou que juntos a gente faça os nossos filhos passar pelo que eu passei. Eu sabia que eu tinha a chance de realmente aprender sobre isso da forma com que Deus sonhava e projetava pra mim. E hoje, graças a Deus, eu tenho 5 anos e pouquinho de casada com o Lucas, meu marido, o amor da minha vida. E ele é um homem que realmente me ajuda muito, me faz muito bem. Que principalmente no começo do casamento me ajudou a ainda tratar muitas coisas que eu carregava do caráter e do estilo de casamento dos meus pais, mesmo não querendo aquilo pra mim, que implicitamente ficam, no nosso consciente, nas nossas ações, nas nossas palavras, e ele foi me ajudando muito com isso. E Deus foi nos ajudando juntos a estar cada vez mais sendo bênção um na vida do outro e juntos fazendo parte do plano do propósito de Deus para as nossas vidas. A minha mãe, ela continua na igreja, ela é super envolvida com as coisas na igreja local dela. E o meu pai, ele tem outra família, ele e a minha mãe definitivamente separaram porque ele estava envolvido com outra pessoa. E no começo, ainda assim, mesmo depois da separação de casa, de fato, quando ele tinha que ir lá em casa pra me ver ou alguma coisa assim, ele e minha mãe ainda tinham brigas, ainda tinham discussões, eu e ele tivemos algumas discussões, mas com o tempo Deus foi fazendo com que se desenvolvesse um respeito entre os meus pais, mesmo separados, e um amor que eu não conseguia sentir antes pelo meu pai começou
a se desenvolver, porque eu já não olhava mais para as coisas ruins que ele tinha me causado ou causado a minha mãe. Eu olhava para ele como uma pessoa que precisava de uma transformação em Cristo Jesus, e o máximo que eu podia fazer era amar ele, mesmo com as coisas ruins que ele tinha feito pra mim, assim como Deus me amou e Jesus me amou, mesmo eu também estando afastada de Deus. E eu passei também a não exigir mais do meu pai que ele fosse o pai que eu sonhava, mas eu comecei a ver em Deus como ele era e sempre foi o pai que eu nunca tive, como ele sempre teve o amor e a bondade, a misericórdia, a graça dele, a minha disposição. E eu não sei explicar muito bem isso, porque eu ainda vejo pessoas, irmãos em Cristo, tendo essa dificuldade de enxergar Deus como pai por causa do seu pai natural, pelo histórico do seu pai natural, né? Porque normalmente, se você tem um pai muito bom e você entende que Deus é seu pai, você vai assemelhar que o pai bom que você teve aqui, né? Ele é 1000 vezes elevado, né? Na figura, na imagem de Deus. Mas que quando você tem um pai ruim que te causou mágoas, feridas, então você também entende que Deus pode ser esse pai que também em algum momento pode te machucar ou pode te abandonar. Mas eu nunca tive isso com Deus e eu sou muito grata a Ele mesmo, porque eu nunca vi Ele dessa forma, eu não sei explicar, gente. Mas quando Deus começou a falar comigo daquela forma que eu falei, né, atrás, falando sobre as coisas que eu passava, mas também os planos que Ele tinha pra mim, eu desenvolvi uma confiança e uma fé muito grande em Deus. Então, eu passei depois de conhecer a Jesus dessa forma, a Deus também, passei por momentos ruins ainda na minha vida, vários, mas já não era mais forte do que o amor que eu sentia de Deus por mim. Então, eu já não conseguia mais, quando algo ruim acontecia, e às vezes ainda vinha até algum pensamento do tipo, ai, por que não acaba tudo agora? Eu não conseguia deixar que esse sentimento, esses pensamentos, esses sofrimentos se transformassem em sentimentos e pensamentos de morte como antes. Eu aprendi a levar eles cativo em Jesus. Eu aprendi que eu tinha um pai com quem eu podia conversar e desabafar, independente do momento, da situação, da hora, do lugar. E logo a paz dele vinha sobre a minha vida de uma forma inexplicável. E até hoje eu continuo buscando que o meu caráter seja moldado em Cristo Jesus. Eu sei e reconheço que eu errei muito ainda nessa caminhada, mesmo depois de já estar vivendo de acordo com a vontade de Deus. Mas eu sempre tinha coisas para melhorar, eu sempre ia vendo que eu tinha coisas para ser trabalhadas e deixando que a palavra de Deus e que o caráter de Jesus fossem um padrão para minha transformação, eu ia cada vez me sentindo melhor e sentindo que eu estava fazendo melhor também para as pessoas ao meu redor. Eu passei a não mais ter o sentimento de que as pessoas precisavam me agradar ou fazer algo de bom pra mim. Eu passei a desejar servir elas e fazer coisas boas pra elas, para que através de mim elas conhecessem a Jesus, conhecessem a Deus dessa forma que eu conheci. E hoje eu espero que você, através desse vídeo, tenha tido uma nova perspectiva de Jesus, de Deus, do Evangelho, e que o Espírito Santo possa ter ministrado no seu coração aquilo que eu não consegui com palavras aqui falar e descrever sobre a minha história. Que você nunca esqueça que a palavra de Deus mesmo diz que uma mãe ela pode abandonar o seu filho e os pais podem nos corrigir segundo o que é melhor na visão deles, de acordo com a vontade deles, mas a gente sempre vai ter um Deus que nunca nos abandona e que nos corrige de acordo com o que é melhor para nós mesmos. Se você, assim como eu, já passou por tanta dor e sofrimento e no meio disso tudo pensou por que é que eu existo, hoje eu tô aqui para te dizer sem nenhuma dúvida que nós existimos porque Deus nos amou primeiro, porque Ele, mesmo vendo que nós iríamos falhar e até nos afastar dele, decidiu nos criar para compartilhar tudo de bom que ele criou com nós. E tudo que ele fez está à nossa disposição. Tudo que nós não conseguimos fazer e alcançar, ele está à nossa disposição para fazer, porque ele pode fazer o impossível. E se hoje eu vivo coisas incríveis, maravilhosas, é graças ao amor e à misericórdia dele. E por eu ter reconhecido isso através de Jesus. E sobre a dúvida que eu tinha lá atrás, como eu tinha certeza e a convicção de que eu não ia sofrer mais depois que eu morresse,
ela foi respondida através do propósito de Jesus. Porque nós recebemos a salvação apenas em crer no sacrifício dele, crer que ele morreu por nós e levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades. E crendo nisso, nós não só vamos ter uma vida muito melhor aqui, mas nós vamos ter o direito de passar toda a eternidade ao lado dele, reinando, governando com ele. Então, além de eu não sentir mais o desejo pela morte para acabar com os meus sofrimentos, eu também passei a não temer mais a morte, porque eu sei e tenho convicção de que o dia que eu morrer, eu vou estar ao lado do Pai e vendo Cristo finalmente face a face. E esse é o meu desejo e a minha oração todos os dias, para que todas as pessoas um dia conheçam esse verdadeiro amor e tenham essa esperança de que todos os sofrimentos que nós passamos aqui na Terra não podem ser comparados com as coisas incríveis, maravilhosas e gloriosas que estão por vir na eternidade com Cristo Jesus. Que vocês tenham um ótimo dia, ou noite, semana, mês e final de ano também, porque muitas coisas ainda podem acontecer até o final desse ano na vida de vocês. Basta você orar e crer com fé em nome de Jesus, que Ele leva até o Pai os seus pedidos. Um beijo pra vocês e um abraço muito grande. Até mais.